Graça e paz e misericórdia do Senhor Jesus Cristo nesse domingo. Começamos a nossa EBD estudando a lição 12. A igreja tem uma natureza organizacional. Um tema muito importante para os nossos dias, para entendermos a origem da igreja, como ela começou e como ela se desenvolve. O textuário é: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Tito 1,5. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Se a gente for estudar as cartas pastorais de Paulo, ele sempre organizava a sua igreja com diácono, profeta, evangelista, presbítero, pastor. Cada um tinha uma função dentro da igreja para deixar a igreja organizada, para deixar a igreja no tom certo, para não haver bagunça, para não haver desordem. Os líderes eram apontados, era capacitado pelo Espírito Santo a manter a doutrina de Cristo Jesus vigente, evitando erros doutrinários. Por isso que havia concílio nos Atos dos Apóstolos, entre os apóstolos, para entender a mensagem de Cristo Jesus. E Paulo repassava isso para as igrejas onde ele fundava, deixava organizada para que não pudesse entrar lobo para devorar as ovelhas, mas aqueles que tinham cargo de liderança deveriam cuidar das ovelhas, dos novos membros, dos convertidos, daqueles que chegavam a Cristo por meio da fé, levando eles à presença do Criador. Nessa lição estudaremos a perspectiva bíblica a respeito da natureza orgânica e organizacional da Igreja de Cristo. Esta é, ao mesmo tempo, um organismo vivo e uma organização constituída de múltiplos ministérios, a fim de que a causa do reino de Deus seja atendida. Então, por isso que tinha ministério, desde a época de Paulo tinha ministério. Tinha as cartas de recomendação que era para o secretário, tinha a tesouraria, tinha a ação solidária que cuidava das finanças para atender os pobres e necessitados. E se nós somos uma igreja moderna, devemos ter esse ministério em nossas igrejas, secretaria, finança, assistência social, para cuidar dos marginalizados, dos pobres da igreja, para ajudar aqueles que necessitam de alimento, de cuidados, de amparo. A Bíblia apresenta a igreja como o corpo espiritual de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, nós somos o corpo. E tudo que a igreja fazer ou deixar de fazer tem que estar pautado nas Sagradas Escrituras. A Bíblia deixa claro que uma igreja precisa fazer para ser uma igreja viva, para ser o corpo de Cristo. A Bíblia ela é enfática na natureza organizacional da igreja, da organização da igreja. Um organismo vivo, com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja.
As igrejas precisam se organizar, não pode ter bagunça, porque Deus não é um Deus de bagunça. E o apóstolo Paulo já sabia disso, por isso que ele deixava os presbíteros cuidando das igrejas depois que ele refundava as igrejas. Tinha uns líderes especiais para organizar. Lógico que com o boom do cristianismo, as igrejas abriram vários ministérios, mas nós temos que ter esses ministérios funcionando em prol da salvação de novas pessoas, não só por benefício próprio. A igreja tem a finalidade de levar a mensagem do evangelho para aqueles que não conhecem, para aqueles que precisam de salvação, levar ajuda para aqueles que precisam de ajuda, seja material, física ou espiritual. O corpo de Deus é um corpo que está sempre em movimento, nunca para. E as pessoas que fazem parte da igreja têm que entender que é o corpo de Cristo e tem que seguir as ordens do Messias, de praticar as boas obras, de evangelizar, de mostrar a Deus para aqueles que necessitam, não só mostrando teologicamente, mas mostrando em atitudes de amor. Ser a igreja um organismo porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Foi Deus que instituiu a igreja no meio da comunidade, para que a igreja venha a ser uma luz em meio à escuridão, para que venha a ser o sal da terra em meio aos desastres. E igreja é diferente de ONG. ONG só atende o material. A igreja tem que atender todos os níveis, que é o espiritual, primeiramente, o físico, o material, o financeiro, atender todas as demandas de uma pessoa necessita, para ajudar elas a entender o amor de Cristo Jesus por nós, encontrando salvação e levando aos outros a mensagem do Evangelho. Que vocês possam estudar o material. Se tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Que vocês possam dar um joinha, dar uma curtida, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. Tudo de bom na vida de vocês e até mais.